Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que estejam quietinhos em casa, para que a gente consiga passar por esse momento delicado aí o mais rápido possível. Bom, a gente está adotando aí então as medidas um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, tá? Visando que ninguém fique prejudicado e que a gente não pare aí o nosso compromisso com o conteúdo de vocês. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do capítulo 4, referente ao átomo nuclear. A gente já vem trabalhando aí ao longo das aulas passadas os modelos atômicos. Então, vocês apresentaram os trabalhos, a gente discutiu um pouco o modelo de Dalton, que era aquele modelo referente à bola de bilhar, onde ele dizia que o átomo era indivisível, indestrutível e que era uma esfera maciça. Depois disso, discutimos também já o modelo de Thomson, que era aquele modelo conhecido como pudim de passas. Esse modelo dizia então que o átomo era uma esfera indestrutível e foi verificada então a descoberta dos elétrons por Thomson. O tempo se passou e, obviamente, as pesquisas aí, os experimentos continuaram sendo realizados visando o aprimoramento aí para se chegar no modelo atômico mais próximo do que a gente imagina, do que hoje é conhecido. Então, o próximo cientista que que estudou aí algumas propriedades dos átomos foi Rutherford. Rutherford realizou uma experiência que foi conhecida como espalhamento de partículas alfa ou experiência de Rutherford. O que era essa experiência? Coloquei esse GIF aí para tentar mostrar para vocês um pouquinho na prática como que isso aconteceu. Então, dois pesquisadores que ajudavam Rutherford colocaram em um bloco de chumbo uma amostra de material radioativo, que podia ser o polônio ou o urânio, e um orifício nesse bloco permitia a saída de um feixe de partículas alfa que deveriam se chocar com uma lâmina delgada de ouro, que é essa laminazinha então que está aí no meio desse círculo. Só que como essas partículas não podem ser detectadas pela visão humana, esses cientistas utilizaram um anteparo com uma tela impregnada com sulfeto de zinco, que é essa tela aí que está em volta da lâmina de ouro. Esse sulfeto de zinco, quando ele é excitado por partículas alfas, ele fica fluorescente. Então, permite que a gente consiga aí enxergar essas partículas, para onde elas estão indo. Só que quando eles dispuseram esse material radioativo de modo que essas partículas alfa fossem direcionadas para a lâmina de ouro, eles esperavam que todas as partículas atravessassem a lâmina, sendo que para eles os átomos possuíam a mesma densidade em toda a sua extensão, visto que Dalton e Thomson falavam que era uma esfera maciça e etc. Só que, como mostra esse esqueminha que a gente está vendo aí, embora a maioria das partículas alfa atravessasse a lâmina, algumas sofriam desvios e outras sequer atravessavam, elas voltavam. E aí surgiu a dúvida do que causaria o espalhamento das partículas alfa. Bom, ele continuou aí analisando o resultado desse experimento e aí ele supôs que praticamente toda a massa do átomo estaria concentrada em um pequeno volume no centro do átomo. Em torno desse pequeno volume orbitariam, então, como planetas em torno do Sol. Daí vem o nome do modelo dele, que ficou conhecido como o sistema planetário. Em torno desse pequeno volume orbitariam, então, os elétrons, que teriam massas desprezíveis. Para justificar o fato do átomo ser neutro, ele admitiu, então, que o núcleo deveria ter uma carga positiva. Outros experimentos que foram realizados depois, com as ampolas de Crookes, que a gente já discutiu um pouquinho em sala de aula, verificou a existência de um feixe de raios luminosos, que eram os raios canais, que tinham carga positiva, que foram denominados os prótons. Então,
Essa partícula ficou conhecida durante aí a evolução do modelo de Rutherford. Então, ele solucionou a dúvida aí acerca do espalhamento das partículas alfa. Ele já sabia que essas partículas eram positivas, porque o fato do núcleo positivo ser muito pequeno explicava o baixo número das partículas alfa que sofriam desvios em suas trajetórias ou que não atravessavam a lâmina de ouro. Então, essas partículas eram repelidas pelo núcleo. E, finalmente, a grande maioria das partículas atravessava a lâmina, porque, como o próprio Thomson mostrou, a massa e o tamanho do elétron comparado ao átomo é desprezível. Um outro dado que foi divulgado durante o experimento de Rutherford é que ele conseguiu demonstrar matematicamente que o raio do átomo era 10.000 vezes maior que o raio do núcleo, ou seja, na matéria predominava o vazio. Então, foi isso que ele concluiu desse modelo dele. E quando ele tornou público esse modelo, é claro que vieram algumas contestações. E o próximo cientista que veio falar um pouco sobre isso foi Bohr. Ele questionava sobre a questão da própria física. Como que esses elétrons que orbitavam aí em torno do átomo, como Rutherford dizia, uma hora não perderiam energia e cairiam no núcleo, por exemplo. Então, os postulados de Bohr diziam que os elétrons giravam em torno de órbitas circulares e quando eles faziam isso, somente eles não irradiavam energia. Mas quando um elétron passava de uma órbita para outra, ele emitia energia quando ele saltava de uma camada para outra mais interna, ou ele absorvia energia saltando de uma camada para outra mais externa. Então, é exatamente isso que a gente está vendo aí nesse GIF que está acontecendo. A energia absorvida ou emitida por um sistema atômico não é contínua. Ela era regida pelas leis da mecânica quântica, portanto, ocorre pela transição do sistema de um estado estacionário para algum outro diferente. Então, pessoal, o que é importante desse modelo de Bohr? O elétron, quando ele está aí na órbita dele, na camada dele mais interna, por exemplo, e ele absorve energia, ele vai passar para uma camada mais externa. Quando ele está nessa camada mais externa e ele emite energia voltando para uma camada mais interna, ele libera energia na forma de fóton, ou seja, na forma de luz. Bohr baseou o modelo dele em relação, estudando o átomo de hidrogênio no estado fundamental. Então, ele estudava as emissões espectrais do átomo de hidrogênio. O que ele constatou? Que o elétron do hidrogênio, quando ele absorvia energia, ele podia transitar da camada 1 para as camadas mais externas. Que quando ele retornava para camadas mais internas, esse elétron emitia energia luminosa. Então, Bohr baseou o modelo dele nessas emissões espectrais para o átomo de hidrogênio. Só que, posteriormente, quando esses postulados foram aplicados para átomos com mais de um elétron, os resultados não mostraram satisfatórios. Então, esse modelo deveria sofrer modificações. E quem propôs essas modificações foi Sommerfeld, que, enquanto Bohr dizia apenas de órbitas circulares, Sommerfeld acredita e prova e contribui com a evolução do modelo, mostrando que o fato disso não valer para os outros elementos mostra que, além das órbitas circulares, os elétrons giravam em torno do núcleo também em órbitas elípticas, ou seja, ele constatou que os elétrons da mesma camada podem ter energias diferentes, ou seja, ele descobriu as subcamadas ou os subníveis de energia divididas em SPDF. Então, pessoal, nesse capítulo a gente trabalha até o modelo de Sommerfeld. Existem outros modelos que a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Mas existem ainda alguns conceitos fundamentais
da atomística que são necessários para a gente fechar esse capítulo, para ficar bem claro. Bom, primeiro, as partículas subatômicas que a gente já conhece, então, são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Onde aí o próton tem carga mais 1, o elétron tem carga menos 1 e o nêutron tem carga 0. Em relação ao número de massa, existe uma relação entre o número de massa, o número atômico e o número de nêutrons. Ou seja, primeiro detalhe, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que é o Z, tá? Então, existe uma relação aí que a massa é igual ao número de prótons mais ao número de nêutrons. A massa do elétron não é levada em consideração porque ela é desprezível, tá? Em relação à classificação dos átomos, esses átomos eles podem ser classificados de acordo com o número atômico, com o número de massa e com o número de nêutrons. Então, essa classificação ela permite que sejam tiradas conclusões sobre as propriedades químicas e físicas das substâncias formadas a partir de seus elementos químicos. Então, quando a gente tem átomos que têm mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons, a gente diz que eles são isótopos. Quando o número de nêutrons são iguais, eles são isótonos. Quando a massa são iguais, eles são isóbaros. E quando o número de elétrons são iguais, são isoeletrônicos. É importante lembrar que os isótopos, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Então, como eles têm números atômicos iguais, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Suas propriedades físicas são diferentes, porque as suas massas são distintas, ok? Já os isóbaros, eles têm números atômicos diferentes, então, consequentemente, eles possuem propriedades químicas diferentes. As propriedades físicas são muito semelhantes, porque os números de massa são iguais. E já os isótonos, eles possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Então, em relação aí ao átomo, ele é composto pelo núcleo e pela eletrosfera. No núcleo está presente, então, o próton com carga positiva e o nêutron com carga neutra, 0. E na eletrosfera está presente, então, os elétrons com cargas negativas. Em geral, todos os átomos são neutros. Ou seja, nessas entidades químicas, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Por isso, são neutros. Só que, eventualmente, um átomo pode ganhar ou perder elétrons, se transformando em um íon. Quando esse átomo perder um elétron, ele vai se transformar em um íon positivo, que é denominado cátion. Já quando ele ganhar um elétron, o átomo vai se transformar em um íon negativo, que é denominado ânion. Bom, pessoal, em relação ao capítulo 4, era isso que eu tinha para dizer. Já foi enviado para vocês na semana passada um roteiro de estudos referente a esse capítulo. É importante que vocês sigam esse roteiro, façam os exercícios, tá? Chamar atenção principalmente para as tarefas de casa online, que as datas já estão estipuladas, então prazo máximo até dia 26, já está aí, tá? Então fiquem atentos a isso. Em relação às dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, o colégio já está disponibilizando atendimento pelo SAS Conecta, então vocês vão poder entrar em contato direto com os professores para tirarem as dúvidas. Então, eu estarei aqui à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? No mais, bons estudos, fiquem em casa e um abraço a todos.